Há um ano eu estava vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida, mas que também foi o início da temporada de maior crescimento e transformação que eu vivi até agora. E por isso, eu quero te contar um pedaço dessa minha história. Há exatamente um ano eu estava vivendo o fundo do poço. Terminei um relacionamento de mais de uma década, conciliava 2 trabalhos que não eram rentáveis pra mim. Estava completamente perdida e sem saber até mesmo como eu pagaria o meu aluguel. Hoje, um ano depois, eu tô vivendo o meu melhor momento até aqui. Eu poderia ser triste, mas eu tenho um produto próprio para tomar antes de treinar, olha que loucura. Coloquei mais ou menos 200 ml de água bem geladinha aqui no copo. E como eu tô indo pra academia e eu vou demorar um tanto para almoçar, eu preciso de bastante energia e eu não quero sair de lá morrendo de fome. Então eu vou colocar 2 scoops do nosso drink termogênico da Nativa. Relato de uma consumidora decepcionada com Nativa. Não é um vídeo falando sobre como eu não gostei do produto, e sim como eu simplesmente não consegui receber um retorno da marca. Antes que falem, eu não fui uma das pessoas que preencheu o endereço errado, o telefone errado, não. Eu sei comprar pela internet, então eu comprei tudo certinho, paguei no Pix, 2 potes, endereço perfeitamente preenchido, tudo perfeitamente preenchido. Estava tudo encaminhando bem, com previsão de entrega no dia 1º, quinta-feira. E aí, simplesmente deu um incidente na entrega, sem nenhuma explicação no rastreio do que seria esse incidente na entrega. E aí começou a minha luta para tentar uma resposta decente no suporte. Porque eu mandei mensagem quinta, aí uma pessoa me respondeu bem, assim, perguntando o número do pedido. Aí eu respondi com várias informações, nunca mais. Aí eu fiquei mandando mensagem. Aí depois, vai ser feita uma nova tentativa de entrega. Aí eu perguntei, mas qual é o problema? Porque tem gente em casa. Eu, inclusive, tinha recebido encomenda no mesmo dia, no dia 1º, no dia 30, de outros lugares, e nada. Aí eu falei, gente, vocês precisam me dar uma resposta, porque essas mini respostas picadas não resolvem. Ignorada. Aí depois veio um robô. Aí robô, seu caso tá em análise. Nunca mais. E eu sem receber o produto, sem nada. Aí sábado, graças a Deus, um ser humano me respondeu. Aí falou, seu endereço tá certo? Eu falei, sim, tá certo. Aí falou, vou entrar aqui em contato com a transportadora, segunda vai estar resolvido. Hoje é dia 6, segunda, 9 horas da noite. Pergunta se me responderam. Não responderam. Aí eu abri uma reclamação com a transportadora, eles falaram que meu produto vai ser devolvido. E tipo assim, eu não consegui nesse meio tempo, falei assim, um contato deles falarem, eu não consegui achar. Gente, eu moro em Brasília, sabe, região central, não tem menor problema em receber encomenda aqui. E eu simplesmente não recebi. E o pior, não recebi um suporte adequado, um contato, alguém tentando resolver o problema. Porque eu sei que problemas acontecem. Mas esse descaso, assim, dá uma frustração muito grande, sabe? Eu acompanhei toda a marca, sempre acompanhei a Nath, Eu acho que o produto ia super servir na minha rotina, e aí agora eu não sei, Nem o que vai ser do meu dinheiro, se eu perdi o produto, enfim. Estou aqui, a Deus dará. E chateado. Então, assim, de visitantes no site, visitantes únicos, tá? Ou seja, pessoas. Não é sessões. Sessões é um número muito maior, mas visitantes únicos foram 100 mil pessoas. O site chegou até ao vivo no... Não, me dá só um segundo, porque as pessoas vão falar que eu te corto, mas isso aqui eu quero que cortem. Tá. Já que alguns fã-clubes cortam lives pra colocar no TikTok, faz esse corte aqui. Joga informação. 100 mil pessoas visitaram o site num intervalo de tempo de mais ou menos umas 5 horas. 5 horas. Isso porque, gente, a plataforma de disparo de mensagem, como a nossa conta era nova e não tinha histórico, ela não liberou pra gente fazer todos os disparos de uma vez só. Então nós tínhamos uma base de dados de mais ou menos 30 mil pessoas e nós não conseguimos enviar. Se a gente envia as 30 mil mensagens de uma vez, esses 100 mil ia ser nos primeiros 20 minutos por aí. E-mail a gente conseguiu, mas mesmo assim com uma quantidade. Agora, quantidade de eventos no site, que é page view, clicou no botão, foi para a página de compra, adicionou no carrinho, aí já passou 2 milhões. Então, assim, o engajamento do site, para você ter noção, num site normal, assim, que tem uma conversão boa,
as pessoas costumam passar um tempo no site mais ou menos de 45 segundos a 1 minuto. A nossa média era de 4 minutos. Não porque o site estava lento ou qualquer coisa do tipo. O site não caiu. Você tem noção do que é um site ter 100 mil visitas em menos de 5 horas, de ter mais ou menos 20 mil pessoas ao vivo no site, e o site não cair? Então, assim... Antes de chamar a Natália... Natália, aquela lá. Entendi. Antes de chamar a Natália de despreparada, desequilibrada, qualquer outra coisa, bota essa mesma quantidade de gente no site no lançamento. Bota, pô. Aí é o seguinte... Bota, porque a gente trabalhou pra caramba pra conseguir fazer isso aqui. Então, assim, realmente, nossa, a Natália não sabe ouvir crítica, mas me chamar de despreparada e falar que o lançamento teve um monte de erro, sendo que a gente conseguiu fazer isso, não tem despreparo aqui. Porque assim, a ordem que nos foi dada depois foi, vocês vai no banco, pega empréstimo. Não é o jogo que a gente quer jogar, não. Chama um investidor, abre seu negócio para já ter sociedade de outras pessoas nesse mercado. Eu queria fazer isso. Se eu não tenho condições para bancar o meu negócio totalmente sozinha, e eu não quero jogar o outro jogo, não tem nenhum problema nisso. Se eu queria fazer sozinha, né? Se a gente queria fazer sozinhos. Inclusive, sozinhos, assim, gente, ninguém aqui tá falando que nós somos os mais experientes do mercado, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas a gente sabe o time que a gente montou, o time é realmente muito bom. O amor sozinhos que eu estava falando era de investimento. Não, sim, claro. Eu não tava falando que a gente fez tudo, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas, Não deturpa. mas o que eu tô falando a gente decidiu fazer assim justamente pra gente poder traçar um caminho de aprendizado que a gente não traçaria se tivesse um investidor por trás, porque esse investidor ainda assim traria muita capacidade técnica de gestão, de outras coisas, e essa parte a gente não aprenderia. Então sim, a gente está aprendendo e a gente reconhece o nosso local. Mas assim, a gente sabe que a gente não começou a Nativa de um jeito que qualquer outra pessoa, sem o público que a Natália tem, começaria. Porque a gente decidiu, desde o início, mostrar para vocês os perrengues, os problemas que a gente teve, justamente para trazer uma aproximação de vocês com a marca, sabe? Então, assim, tem coisas que a gente coloca aqui que elas são estratégicas, sim. Então, às vezes, a parte orgânica também tem um pouco de estratégia. Mas, assim, a gente sabe... Não, respeita o meu trabalho, tem muita. A gente sabe... Só que não é inventado. A gente sabe aonde que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Então, assim, a gente fica vendo as pessoas falando assim, sem ter o real conhecimento, porque, assim, gente, de verdade, o que vocês ficaram sabendo dos perrengues que a gente passou foi isso aqui, tá? Isso aqui. Isso aqui. Então, assim, tem muita coisa... Porque aí partiu da minha estratégia já também, de não ficar jogando tanto problema pra vocês, que vocês não... Sabe por quê? Essa responsabilidade é minha. Quando eu divido um perrengue aqui e outro ali, é pra mostrar pra vocês as dificuldades do meio do caminho. Mas eu não quero, de forma alguma, que vocês sintam a integralidade do peso que nós temos que sentir pra contornar tudo, né? Claro. E os vídeos que eu fiz, inclusive, eu achei muito legal a maneira como ela construiu o storytelling, né, da marca dela, e elogiei muitas vezes. E aí o que aconteceu, né? A marca lançou e ela postou vários vídeos ali de problemas realmente que ela teve com TI, com site, com não sei o que, inclusive com sold out no lançamento. Só que a questão não são os problemas. Tá? Até porque o que eu vi ali dos vídeos que eu olhei, tá? Embora ela seja uma influencer aí com mais de 1,5 milhão de seguidores, né? Como empresária, ela é uma novata, né? Ela não entende disso ainda, nem teria como, né? Nem dá para cobrar isso dela. O que eu vejo? Eu vejo que faltou uma assessoria ali, né? Para ajudá-la nas decisões, para que ela entendesse que certas coisas elas podem sim acontecer, a gente precisa ter planos de contingência, por exemplo, né? Então eu acho que faltou porque assim, eu vi que ela teve um suporte de marketing, ela teve suportes pontuais, né? Mas uma gestão efetiva desse lançamento, eu não consegui enxergar que existiu uma pessoa. E se existiu, não a preparou bem, tá? Na minha visão de especialista. Por quê? Porque aí, volto a dizer, a questão não são os problemas que ela teve, né? A questão é a forma como ela reage nos vídeos, né? E você percebe que ela reage com uma indignação, que ok, você ficar indignado porque uma coisa você mandou ir para um lugar e foi para outra, e isso vai atrasar seu lançamento, e o problema com o site, e o problema ali da integração, e que isso vai te custar mais. Eu entendo a indignação, né? Realmente é complicado quando a gente
planeja tudo e acontecem erros que são às vezes difíceis de corrigir ou custam muito caro para corrigir. Eu entendo a indignação. Porém, a forma como ela se posiciona no vídeo, como quando ela está conversando, inclusive, com uma pessoa ali a respeito por telefone, né? Não é profissional. Não, é tipo a CEO da Cresci Perdi, entendeu? Falta ali uma inteligência emocional. Porque assim, que não, mais uma vez, não acho que seja culpa dela. Eu acho que é uma falta de gerenciamento desta transição. Uma coisa é você ser influencer e você receber um comentário, você receber um hate, você vir aqui e dar uma linguada, igual eu fiz agora, com um comentário que fizeram num vídeo meu. É diferente. Quando você é empresário, você vai passar por situações que não são legais e que você tem total razão, tá? Mas, infelizmente, não é dessa maneira que as coisas são resolvidas. Se você se posicionar desta maneira com os fornecedores, mesmo quando eles erram, ou com os parceiros, mesmo quando eles erram, dificilmente você vai conseguir chegar na solução que você quer, porque as pessoas elas vão se sentir agredidas, entendeu? E você não vai ser a prioridade delas, tá? A gente precisa resolver as coisas de uma maneira... Quando a gente é empresário, a pessoa física ela tem que ficar de lado. E a gente precisa resolver as coisas de uma maneira mais política, entendeu? Não dá para ter esse nível de intensidade de emoções perante problemas, né? Até porque, pelo que eu vi, os problemas que ela teve, eles eram, talvez não para ela, mas para quem gerenciou isso, ou se ninguém gerenciou isso, eram previsíveis, eram possíveis de terem sido vistos antes. Alguns não, né? A credibilidade que eu construí nesses 3 anos como influenciadora, aqui dentro da minha comunidade, falando para as pessoas que querem me ouvir, eu acredito que essa credibilidade só foi possível de ser construída porque eu sempre fui muito sincera em cada etapa da minha vida, seja essa etapa boa, seja essa etapa ruim. Eu, dividindo a minha história com vocês, eu coloquei vocês para sonharem junto comigo, para sentirem as minhas dores, para rirem junto comigo. E tudo isso é de uma transparência tão grande que agora, passando mais uma vez por um momento difícil, eu não consigo ser a pessoa que algumas pessoas esperam que eu seja, que é de ser blasé, que é de fingir que a gente não tá passando por um problema, que é de tentar contornar a situação de uma outra maneira. Então, o intuito desse vídeo é falar mais uma vez para minha comunidade, para as pessoas que querem ouvir de mim uma resposta, para as pessoas cuja justificativa se faz necessária, para as pessoas que confiam no meu trabalho, que depositam sua confiança e hoje seu dinheiro em mim. E é única e exclusivamente para essas pessoas que eu quero falar. Eu reconheço que essa credibilidade que eu construí com a minha comunidade foi o que gerou todo o sucesso da Nativa. Mas é também por causa dessa credibilidade que hoje eu sento aqui para poder conversar com você sem nenhum tipo de script, sem nenhum tipo de protocolo, para falar sobre alguns problemas que estão acontecendo e que agora, pelo volume, tá furando a bolha do meu trabalho, da minha empresa, da minha marca. Eu sonhei por 3 anos até conseguir realizar esse sonho, que é de ver essa caixinha pronta aqui. Essa caixinha significa muito pra mim. E é por causa dela, porque eu acredito na força dela. E é porque eu acredito na credibilidade que as minhas clientes, as minhas seguidoras, as minhas consumidoras depositaram em mim, que eu quero conversar com vocês sobre alguns problemas que estão acontecendo desde o dia do lançamento. Eu sei que alguns especialistas daqui do TikTok falaram muitas coisas pesadas sobre a Nativa, e sobre as quais algumas coisas eu concordo, algumas coisas eu discordo. Desde o princípio, quando eu comecei a construir a série do Construindo uma Marca Milionária do Zero, foi para mostrar que eu era uma influenciadora e que agora estava começando a empreender sem ninguém de grande autoridade por trás de mim, além da minha própria capacidade, da capacidade de Caio, que é meu sócio. E a gente fez a Nativa acontecer com todo o amor do mundo. Mas um trabalho, ele não se faz sozinho. Muito embora seja uma responsabilidade no topo de todos, minha e de Caio, a execução do trabalho
no meio do percurso, ela depende de muitas pessoas, ela depende de muitas mãos. E uma dessas mãos é a logística. Se você não tem um e-commerce, talvez você não saiba o que é e como funciona uma logística. E basicamente, pensa nela como um galpão que vai armazenar os seus produtos e dela vai proceder os transportes. Então, quando bate um pedido feito no site da Nativa para a logística pega essa caixinha, coloca o produto dentro e empacota, etiqueta e manda a transportadora levar até a sua casa. Esse é o serviço que faz uma logística. Tô falando de forma muito simples aqui, mas só pra gente entender. E hoje, o grande calo que a gente está enfrentando é em relação à logística que a gente escolheu trabalhar. E quando essa empresa me foi apresentada, a gente visitou, como a gente faz com todos os nossos fornecedores, a gente visitou, a gente conversou, alinhamos contrato, olho no olho, tudo certinho. O nível de segurança que a gente podia esperar da execução desse trabalho era tão grande que até mesmo no momento do pick and pack, que é o empacotar, né, que é pegar a caixinha, colocar o produto dentro e tal, esse momento, inclusive, é filmado e ele fica registrado, pedido a pedido, para que só seja possível você imprimir a etiqueta e colocar o nome do cliente ali, depois que todos os pedidos feitos por ele estão certinhos dentro da caixa, com filmagem e tudo mais. A segurança que a gente depositou naquele serviço foi gigantesca, porque a gente estava diante de algo que aparentava estar totalmente dentro dos conformes e era um serviço no qual a gente podia descansar. Então, assim, a mim incumbe o trabalho de eu vou planejar todo o marketing que vocês adoraram, eu vou planejar os produtos, eu vou provar um por um, eu vou no fornecedor, eu vou comprar a lata, eu vou resolver o rótulo, eu vou fazer um monte de coisa. E na hora de fazer isso aqui chegar para o cliente, eu preciso contratar uma empresa que faça isso no meu lugar, porque eu não consigo, né, pegar centenas, várias unidades de milhar de pedidos e embalar um por um e mandar, né, eu mesma. Eu preciso contratar uma pessoa para isso. E essa empresa que eu contratei, ela me parecia muito segura. E eu depositei, assim como você depositou a sua confiança em mim, eu também precisei depositar essa confiança dessa parte do negócio numa outra empresa. Mais uma vez, a responsabilidade final pela entrega, por tudo que acontece, é Nativa. Você comprou da Nativa. É a Nativa que tem que fazer você receber o seu produto. Mas o meio o miolo desse processo, eu realmente dependo de informações e do belo trabalho de terceiros. E o que aconteceu? Confiando de que esse trabalho ia ser bem feito e de que estava tudo certo, a gente fez todos os testes da integração dos sistemas. E como funciona, basicamente, para você entender, e eu realmente quero ser muito didática aqui, para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente está passando e que em breve vai ter algum nível de solução até judicial. O nosso site de e-commerce, ele não foi bem produzido. Vamos colocar o site como se fosse essa lata aqui. Ele não foi bem produzido. A pessoa que eu contratei para fazer esse site, ela não teve toda a responsabilidade que eu gostaria também, que eu confiei que ela tivesse. E, infelizmente, esse site não foi bem construído. E aí é um erro totalmente da Nativa. Mas totalmente nosso. Esse site não foi construído com uma área de membros apartada da plataforma de e-commerce que a gente contratou. E no campo em que você, no momento de fazer a compra, você ia fazer o seu cadastro, lá não era obrigatório praticamente tudo que deveria ser. Informações extremamente importantes de dados dos clientes para que a gente conseguisse ter os dados pessoais do cliente e as informações relativas ao endereço. Do que eu estou falando com riqueza de detalhes? O campo do e-mail não estava obrigatório, o campo do WhatsApp não estava obrigatório, ou a pessoa colocava um ou ela colocava outro. Só que até mesmo no momento de preencher isso, às vezes passava errado, passava batido e a gente não conseguia ter um meio de contato com o cliente. E aí, mais uma vez, esse foi um problema do nosso site. O nosso site não foi bem feito. Tanto é que nesse momento a gente já está reconstruindo um novo para que na próxima leva nada disso que está acontecendo agora aconteça de novo. Porque quando a gente comete um erro, eu acho que o mais bonito é a gente olhar, tentar entender, falar diante de que cenário eu tô, como eu resolvo esse troço, como eu melhoro os meus processos.
E olhando o site e entendendo o problema que aconteceu, eu entendi que ele não estava bem construído. E a gente foi perceber de uma maneira ainda mais grave isso depois do lançamento. 3 dias antes do lançamento acontecer, a minha equipe de tecnologia, que é diferente da empresa que a gente contratou para poder fazer o site, fazendo uma varredura, entendeu que precisava reformular várias coisas no site porque o site ia cair. Enfim, nós tivemos 200 mil acessos no dia do lançamento no site. Se a gente tivesse rodado com o site do jeito que ele estava, ele tinha caído, não tinha nada funcionado. E aí, como a gente já não tinha mais tempo hábil para adiar o lançamento, a gente seguiu com o site do jeito que estava, acreditando que dentro do checkout da plataforma de e-commerce que a gente contratou, os clientes iam conseguir fazer todo o cadastro e seguir tudo certinho. E o que aconteceu? Eu quero que você entenda esse emaranhado de sistemas para você entender como cada informação tem que passar de uma plataforma para outra de uma maneira lisa para que tudo se comunique. Então é como se eu estivesse fazendo um telefone sem fio. Nesse momento eu vou te passar uma informação e você precisa passar essa informação com lisura de detalhes para a próxima plataforma para que tudo fique integrado. A plataforma de e-commerce, o pagamento, a logística. O que aconteceu? Alguns clientes, aqui precisamente 1.200 clientes, não preencheram, porque o campo não era obrigatório e não era separado, não preencheram os endereços com as informações separadas. Nome da rua, número da residência, complemento, bairro, CEP, cidade CEP. O que aconteceu? Naquele nervosismo, naquela euforia, um monte de informações, justamente porque elas não estavam obrigatórias, passaram batidas do cadastro. E aí eu vou terminar esse papo com você daqui a pouco. A parte 1 já tá aqui no perfil, então eu vou só continuar. Tendo o nosso site não tido uma boa performance e uma boa construção no que diz respeito à área de membros do cliente, e mais uma vez, esse novo site ele já está sendo refeito totalmente do zero, e aí o cliente vai conseguir agora acessar todas as informações que ele já deveria desde o começo conseguir, mas a partir de agora a gente está reformulando e refazendo tudo isso já para o segundo lançamento não acontecer nenhum tipo de problema. Mas o site, né, com a plataforma de e-commerce com esse problema de não separar os campos de endereço, complemento, cidade, bairro, CEP, ficou tudo completamente junto. A gente passou para o segundo e o mais grotesco problema do que eu tenho para te falar. Porque uma coisa, eu que estou aqui começando, com vários aprendizados a serem feitos, não consegui construir um site maravilhoso. Outra coisa, uma logística que já está há anos no mercado, e dizer que tem a capacidade de gerenciar todas as nossas dezenas, centenas de pedidos, não conseguir ter uma integração junto com esse sistema que fosse lógica, que fosse lisa, que fosse coerente. Lembra que eu falei pra você que eu precisava que essa informação do site chegasse como num telefone sem fio, mas com um fio bem liso, bem reto mesmo. Ele passasse essa informação para logística. O que aconteceu? O sistema da logística embaraçou todos esses 1.200 endereços. Então, por exemplo, vamos supor, eu moro aqui em Vila Velha, né? Vamos supor, tem uma rua aqui que chama João Pessoa de Matos. Eu, no momento de fazer minha compra lá no site da Nativa, o que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, moro na rua João Pessoa de Matos, apartamento 103. Você percebe que nesse endereço tá faltando o bairro, tá faltando principalmente o número da residência, porque assim, apartamento numa rua você vai ter vários, mas o entregador ele não consegue adivinhar qual é o seu prédio e como que ele vai te entregar isso. Então ele precisa do número da residência. Então vamos supor, Rua João... O que seria o endereço correto? Rua João Pessoa de Matos, número 10, apartamento 101, Itapuã, um bairro que tem aqui. Beleza, isso seria o endereço correto. O que o sistema fez? Se o endereço sai do meu site incompleto,
e ele chega na logística, que é a pessoa responsável aqui por direcionar as transportadoras para entrega. O que acontece nesse sistema aqui? Se eu coloquei aqui no cadastro do site, Rua João Pessoa de Matos, apartamento 101, o sistema da logística mal feito, com defeito, porque a gente já provou por A mais B para eles que isso tá errado, o que o sistema fez? O que o sistema deveria fazer, melhor dizendo? Ele deveria voltar ao pedido e falar, opa, cliente, informações incorretas. E aí a gente, por meio do suporte, entra em contato com o cliente para poder consertar. O que o sistema fez? Ele passou todos esses 1.200 pedidos que estavam com informação pendente, ou seja, incompleta. Ao invés de ele voltar ao pedido, ele liberou para a rua. E sabe como é que ele liberou para a rua? Rua João Pessoa de Matos, número 101, apartamento 101. O sistema da logística, ao invés de brecar os pedidos, não deixar ir para a rua pedidos com o endereço incompleto, ele não só liberou, como ele colocou o número do apartamento no número da residência. No minuto 7 do lançamento, a gente já tinha tido umas 600, 700 unidades de pedido vendido. Eu tava em live, aquilo começou a acontecer, o Caio veio até mim e ele falou assim, amor, pede para as pessoas colocarem o endereço bem certinho e tudo mais, e dali eu comecei a tentar fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. De galera, coloca o nome da rua, o número do apartamento, o bloco, tem apartamento que tem bloco, o bairro, o CEP, coloca tudo certinho, porque assim a gente consegue entregar. E aí vem a segunda parte desse problema. Aí você já vai falar assim, nossa, Nath, não tem condições um sistema de uma logística que trabalha com marcas tão grandes do mercado fazer uma misturança dessa de endereço. Pois é, pra mim também não. E assim, aqui parece que eu tava começando o meu negócio junto com uma logística que também, pela qualidade desse sistema, parecia que também tava, né? Mas aí, no momento em que eu acreditei a minha confiança nesse sistema, em que todos os testes foram feitos, todas as informações que foram passadas era tá funcionando, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Pois muito bem. Aqui, a gente começou a ter um problema dentro de todos esses quase 1.300 pedidos com endereço faltando. Muitos deles começaram a ir pra rua. E aqui a gente começou a ter alguns outros problemas. O primeiro deles, quando a transportadora com o motorista, ele chega na rua para poder fazer a entrega, Rua João Pessoa de Matos, no apartamento 101, número 101, não era o número 101, né? O sistema que puxou a informação errada. Ele não consegue adivinhar onde que ele tem que entregar, né? Porque se aquele endereço não tem sentido, se ele não tá vendo aquilo ali, ele não tem como entregar. Aí o que acontece? Esse pedido tem que voltar para a logística. Só que, quando ele volta para a logística, o que a gente descobriu é que ele demora 30 dias no armazém da transportadora até voltar para a logística. E o que eu estou fazendo agora com esses clientes que tiveram os pedidos, na minha forma de ver, equivocadamente saído para a rua com informação faltante que a logística não deveria ter autorizado a saída, que era pra gente conseguir retificar antes de sair? O que eu tô fazendo com esses clientes? Eu tenho alguns para diminuir o transtorno, o constrangimento, o estresse, o nervoso do meu cliente, que está certo. No lugar dele eu estaria pior. E estou, dá pra ver que eu estou. O que eu tô tentando fazer com esses clientes? A gente tinha uma remessa de alguns 900 e tantos pedidos já pronto, esperando a próxima remessa para poder acontecer, né? E ainda aguardando mais produção, porque a gente vai fazer uma pequena tiragem de umas 2.000 unidades. Eu já estou ordenando a transportadora de pegar o endereço correto desses clientes e mandar. Ainda que eu não tenha recebido de volta
o meu produto, para proceder ao reenvio, que é o caminho natural das coisas, a minha responsabilidade, a minha consciência, eu prefiro eu tomar o prejuízo do que deixar o meu cliente mais insatisfeito do que ele já seguramente está. E aí, a gente já está fazendo isso com essas pessoas que, no momento em que o pedido sai para entrega, ele volta, né, porque o entregador não consegue achar. Tem alguns entregadores que acho que são filho de uma mãe muito boa, graças ao bom Deus, que quando tem o telefone da pessoa, ele liga: oi fulana, tô aqui na rua, onde que eu te acho? Aí esse anjo de Deus, a gente tem que ligar para ele, abraçar ele, agradecer ele com todos os anjos e santos, porque ele é raridade. Mas o que é normal? O endereço não está correto, às vezes o cliente não deixou o telefone, tem só o e-mail ali, o pedido volta. Voltou 30 dias agarrado num armazém até ele voltar para a logística e a gente, né, como empresa, falar assim: não, logística, pode mandar de novo. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando o meu estoque que estava lá guardado e tô mandando. Tô mandando porque eu já não quero. Eu não quero mais saber. A minha realização é ver você com uma caixa dessa aqui, ó. E se eu tiver que cortar na carne por causa de um erro que não é seu, que é da minha responsabilidade, eu vou fazer. Essa era uma parte do problema. Agora a gente vai entrar na parte mais grave desse problema, que pra mim dentro do que eu tô vivendo hoje, é o que tá me tirando a fome, é o que já me fez sangrar de estresse, é o que me fez hoje querer... Eu não vou falar que eu vou desistir, porque eu realmente tenho muito orgulho do negócio que eu tô criando e eu não vou deixar pessoas que não sonharam junto comigo me tirarem esse negócio. Eu vou recuperar a confiança de cada consumidora minha. Mas o problema do que está acontecendo hoje, que na minha concepção é o mais grave de todos, são pedidos com o endereço correto. A pessoa colocou lá: rua tal, número tal, apartamento tal, bloco tal, o bairro, a cidade, o CEP. Tá perfeito. Tem número de telefone, tem tudo. O endereço, a pessoa fez tudo certinho. Aqui, nem o site ruim que a gente tinha venceu a inteligência, a boa vontade, a boa condução da pessoa no momento que ela foi fazer o pedido dela. E a logística conseguiu passar todas essas informações, tá? Então o cliente entrou no meu site, ele colocou tudo certinho, o cliente fez tudo, todas as etapas de compra. Ele pagou o pedido dele. O sistema da logística leu tudo, o pedido chega certinho. E ninguém sabe dizer pra nós por que esses pedidos não são entregues. Os arredores de São Paulo, a logística fica em São Paulo. Aqui, São Paulo, capital, Santo André, São Conrado, perdão. São Caetano, eu já tô muito doido. São Paulo, capital, São Caetano e Osasco são regiões em que essa logística trabalha com entrega same day, que é a entrega no mesmo dia. E nas demais regiões são regiões next day, que são o dia seguinte. O que isso significa? Você fez o pedido na sexta, você é o cliente, assim, que colocou tudo certinho, tá tudo perfeito ali. A logística viu o seu pedido. E por algum motivo que ninguém nos responde e ninguém sabe dizer o porquê o seu pedido não sai para entrega. A gente já tentou identificar e resolver essa situação de muitas formas que vocês possam imaginar. E hoje eu tô aqui te expondo tudo isso para que você... Não pra achar nenhuma justificativa, tá? Porque, mais uma vez, responsabilidade nativa, responsabilidade dona. Eu tô aqui pra te mostrar que eu confiei a entrega do seu produto na mão de um terceiro que não tem responsabilidade nem mesmo com um pedido correto. O lançamento foi na sexta-feira, dia 26, correto? Correto. Dia 26, vários pedidos foram entregues. Pedidos que estavam certinhos, beleza, entregues. Sábado e domingo, eu também recebi várias pessoas que receberam os produtos. Na verdade, a gente teve um sucesso até agora de 89% nas entregas.
Então eu posso dizer que sim, a massiva maioria das entregas, 89% delas, foi bem sucedida. Mas eu não fecho os olhos para essa parcela que tava com tudo certo e a pessoa ainda assim, 10 dias depois ela não recebeu. Sabe o que é o pior? A logística, que é esse lugar que armazena, que faz um empacotamento, que manda para a transportadora levar, ela também tem uma transportadora. E junto dela, várias outras transportadoras. E aqui a gente começa o nosso segundo pior problema, que é o seguinte: a transportadora responsável por levar os pedidos dentro de São Paulo ali, principalmente esses com o endereço que estava perfeito, era da própria logística. E aí, quando a gente começou a questionar de, gente, uma cliente está falando aqui que o endereço está certinho, a gente entrou no sistema, viu que o endereço dela está certinho, o que está acontecendo? A gente questionou, ninguém nos respondeu. A gente questionou de novo, gente, eu preciso dar um retorno para cliente, como é que eu faço? E aí, nesse momento, quando o suporte entra e ele tem acesso a tudo que aconteceu ali, ele tem informações quase que tão limitadas quanto o meu cliente tem. O pedido saiu para entrega, o pedido está em trânsito, o pedido foi coletado, o pedido não saiu, pedido incidente no pedido. E o suporte ficou sem condições de dar algum retorno para o cliente, um retorno efetivo mesmo. E aí a gente continuou cobrando essa logística e junto dela essa transportadora, que é a mesma coisa, nesse caso desses pedidos corretos, e nenhuma resposta nos foi dada. No meio da semana, me apareceram com a informação de que na quarta-feira, vem comigo, sexta lançamento, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 6 dias depois. Lógico, não estou fazendo a diferenciação aqui de úteis, enfim. 6 dias depois, me vem com a informação de que um motorista se acidentou. Por isso que as entregas estão atrasadas. Olhei pra cara de Caio. Falei assim, eu acho que as pessoas estão realmente achando que eu sou só a blogueirinha idiota, que eu não sou casca grossa de advogada, porque, meu amor, vai mentir pra mentiroso na casa do... Que pena, sinto muito, espero que ele esteja bem. Mas assim, e as entregas de segunda e terça? Lançamento na sexta. Vamos, na pior das hipóteses aqui, sábado e domingo a gente não tem entrega, mas segunda e terça, porque ele só se acidentou na quarta. Segunda e terça. Os meus clientes que compraram com tudo certo, a integração puxou o endereço perfeito, cadê a entrega? Silêncio total. Quarta-feira ele se acidentou e é a informação que a gente tem, tá? Que eu também não tenho prova disso. Na quinta-feira, a informação foi de que tudo já voltou à normalidade, porque ele se acidentou na quarta e as entregas voltaram ao normal na quinta. Então aqui eu tô falando com um cliente que tá a 40 minutos de São Paulo, que no dia do lançamento ele não recebeu, porque de repente a região dele não era same day, mas era next day. Aí teve sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e quarta acidentou. Quinta, volta. Sexta, você recebeu? Tô esperando você receber. Sábado, domingo, segunda, terça. E a forma que eles encontraram de ludibriar a gente foi lançar mão dessa justificativa. O motorista se acidentou. Mas pera lá. Um motorista e o resto? Se ele se acidentou, por que não foram jogadas essas entregas para outras transportadoras competentes fazerem? Se não tinha mais como dissipar as entregas para ninguém, me informa, me responde, porque quando você me responde, eu consigo passar a informação para minha cliente que está certa, gritando no nosso ouvido, lá no suporte, no meu direct, gravando vídeo pro TikTok. Ela tá certa, ela quer o produto dela. E se você não me dá a informação, como que eu consigo passar essa informação para cliente? Porque o sistema, assim, a gente tem uma limitação de informações ali. Coisas muito internas de dentro da transportadora. O que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu dependo que essas pessoas não só me prestem o serviço, mas como me prestem informações quando o serviço não está sendo realizado. E eles nos deixaram completamente no escuro. Completamente no escuro. E nós, do lado de cá, com toda a responsabilidade que a gente sabe que nos cabe,
também deixou vocês no escuro. E essa é uma parcela dos problemas que estão acontecendo. Mas eu quero continuar. Outros problemas que aconteceram são de prejuízos financeiros que a Nativa já teve por causa dessas entregas, dessas entregas mal sucedidas, mas principalmente da parte do packing. Cliente que comprou uma lata recebeu 2. Vocês ficaram reclamando tanto que eu não tava dando brinde pra ninguém aí. Eu só precisei contratar a transportadora errada pra eles começarem a dar brinde pra todo mundo. Eu vou parar de gracinha. Eu não tô com gracinha. Eu tô falando sério, cara. Tô falando sério. O cliente comprou uma lata. Ele recebeu na casa dele 2. Aí sabe o que aconteceu com o cliente que recebeu 2 latas? Ainda bem que você já entendeu. Como que eu falo pra você que essa é uma situação grotesca? E, logicamente, cliente que comprou uma, recebeu 2, ponto, acabou, não tem o que fazer. Cliente que comprou 2, recebeu uma, a gente faz o reembolso instantaneamente. Sei que muitas pessoas vão olhar para esses vídeos que eu fiz agora explicando toda a problemática do que está acontecendo e vão falar que eu sou despreparada, que eu sou desequilibrada emocionalmente, como que já falaram, né? Que eu faço textão para tudo, pronunciamento para tudo, que eu brigo com as minhas clientes. E a verdade é que desde o primeiro minuto em que eu percebi que as coisas não estavam caminhando do jeito como elas deveriam caminhar, eu respondi em áudio todas as minhas clientes, eu respondi direct, mesmo não sendo a minha competência, a minha habilidade principal, eu fiz suporte junto com a galera do meu suporte que tá lá respondendo coisa até 10 horas da noite. Eu tô sem dormir há 5 noites, esperando resposta, indo atrás de vocês, buscando feedback, querendo ouvir todas as pessoas que de alguma maneira tiveram algum problema com a Nativa. Nessa parcela de pessoas, né, dessas 1.200 pessoas que tiveram um problema. E aqui eu não preciso, você pode não gostar de mim, mas se tem uma coisa que você não vai me ver fazendo é pronunciamento de camiseta branca, maquiagem levinha eu uso todo dia, mas falando com voz mansa e meu Deus, me perdoem, a culpa não é minha. Eu não sou essa. E é por isso que eu ganho o asco de um monte de gente, e é por isso que muitas das pessoas, dos especialistas aqui, falam que eu sou o calo da minha própria marca, né? Mas como a Nativa, ela só foi bem sucedida até agora, porque eu fui transparente com as minhas clientes, com as minhas consumidoras, eu não consigo ser diferente nesse momento agora. Tudo que minha cliente quer é um retorno meu, e ela vai ter. Tudo que a minha cliente quer é o produto na casa dela, e ela vai ter. Sabe o que nós estamos fazendo para tentar minimamente diminuir? Porque a forma que eu tenho de me desculpar, de diminuir todo o prejuízo que a minha cliente está tendo de demora, de espera, que não é da culpa dela, nesses pedidos em que o endereço está correto e ainda assim, sem justificativa nenhuma, a logística não entrega, ordem minha para o meu suporte: faça o reembolso desses pedidos que foram pagos, 1, 2 latas, o que for, e a entrega vai ser mantida. Então, entre muitas aspas, é como se a gente estivesse dando, né? Como se eu estivesse escolhendo essas pessoas para poder dar a lata, a caixinha, a entrega, tudo. Porque para mim é inadmissível que uma marca que tem que estar por dentro de todas as etapas desse processo não tente de alguma forma diminuir a chateação que os clientes passam quando eles estão passando por esse tipo de problema. Então, todos os clientes que mandam mensagem para o suporte falando: gente, eu já deveria ter recebido e eu não recebi, a minha autorização é essa: faça o reembolso, então devolva o dinheiro que a pessoa pagou e mantenha a entrega. Isso é prejuízo para uma marca que acabou de começar. Isso é prejuízo. Mas sabe o que gera mais prejuízo e que ninguém consegue entender além de mim? Se as minhas clientes amanhã olharem para mim, para a forma como eu decidi tratar
esse momento de dificuldade, de problema, de crise, sem confiarem de que eu sou capaz de resolver, sem confiarem de que eu sou a pessoa que não cumpro com a minha palavra, sem confiarem de que eu não dou conta. E a verdade é que sim, aconteceram vários problemas. Como eu falei, no momento que a gente confiou aquele site na mão de algumas pessoas incompetentes, a gente errou. A gente acreditou que o endereço saindo todo certinho, né, as entregas seriam feitas e, como eu disse, 89% delas foram bem sucedidas. Mas essa parcela restante... E aí a gente não exime, tá? O erro de que eu aprendi de que se o site, ele, de alguma forma, não deixa o cliente sem nenhum tipo de problema, de dúvida, tem que ser a prova de qualquer erro. Se o site não é completo nesse sentido, o erro é da marca. Ponto. E aqui nós estamos errados. Nós estamos errados e refazendo o nosso erro. O novo site vai custar mais bons R$1.000 e ele vai ficar perfeito. Eu só rodo a próxima tiragem com ele perfeito. Mas eu quis contar tudo isso aqui pra vocês, tudo que tá acontecendo e todas as providências que nós estamos tomando, para que as pessoas que compraram de nós, ou para as pessoas que estão acompanhando de alguma forma, as clientes que, na sua razão, estão vindo aqui gravar vídeo e falar: Nath, não recebi, o que aconteceu, não tô entendendo e tudo mais, para que essas pessoas tivessem de mim, a resposta de que foi isso que aconteceu. E nós estamos fazendo assim. Eu não tenho, feliz ou infelizmente, já nem sei mais, como pegar no pescoço das pessoas e falar: entrega na casa do meu cliente, que o meu cliente tá certo. Eu não consigo fazer isso. Mas o que eu consigo fazer hoje? Eu reembolso o meu cliente e eu ainda assim mantenho a entrega, porque eu quero que o meu cliente tenha a experiência do produto. Eu quero. Isso virou, eu acho que nem meu cliente quer mais, mas eu quero. E ele não precisa nem comprar de mim de novo. Eu só quero que ele olhe pra mim como uma pessoa que passou, sim, por um problema e de tudo que podia fazer, fez. Hoje eu comprei... É aquilo, né? Vocês sempre falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, que eu sou tudo. Mas hoje eu decidi comprar uma briga que vai além de tudo isso que eu falei agora. E nós estamos, inclusive, providenciando respostas judiciais vindas disso. Porque, cara, de verdade, você pode não gostar de mim. Às vezes nem eu gosto tanto, como que eu vou querer que você goste, né? Mas com todos os meus defeitos, se tem uma coisa que eu prezo, é pela qualidade do meu trabalho. E me entristece muito que algumas pessoas não tenham noção de que eu trabalhei 3 anos e eu juntei dinheiro por todo esse tempo para fazer a Nativa acontecer. E ver essas pessoas agora não entendendo a proporção de um lançamento como esse e o quanto de prejuízo isso poderia trazer a mim, as minhas clientes, a minha marca que acabou de começar, me dá muita tristeza, mas me dá muita vontade de tomar o que é meu. E com essa sequência de vídeos aqui, eu tô vindo tomar o que é meu. O meu espaço de falar, que muita gente fala que eu sou chata pra caralho. Às vezes sou mesmo, mas eu sou tão legal também. Eu tô vindo aqui tomar o meu espaço de: não, você tem que agir como uma empresária. Bota o terninho e fica falando um monte de coisas, porque você precisa manter uma pose o cacete. A minha cliente gosta de mim e ela comprou hoje. Com o tempo eu sei que isso não vai acontecer, porque a Nativa vai se vender sozinha. Mas hoje, as pessoas que compraram Nativa, compraram por minha causa. Se elas compraram por minha causa, elas compraram porque elas confiam em mim. E eu vou honrar com essa confiança até o final. Independente de que alguns especialistas em nada vão falar que eu sou um pedaço de bosta. Tá tudo bem pra mim. Eu já caí e levantei tantas vezes. E tantas vezes, tantas pessoas disseram que eu não ia dar em nada, que todas essas coisas, de verdade, elas só me fazem melhorar os meus processos e continuar.
Eu não vou olhar pra isso aqui. Todas as vezes que eu genuinamente olho pra Nátiva, eu sei que ela vai dar certo. E não vai ser agora, com meia dúzia de gente irresponsável que não quer assumir a sua responsabilidade diante de nós, para que a gente se capacite e consiga resolver o problema dali pra frente, que eu vou deixar a Nátiva morrer. A Nátiva não vai. Ela é grande. Ela nasceu pra ser grande. Ela vai se vender sozinha. Tomara que ela não precise de mim num futuro até próximo. Mas enquanto ela precisar, eu vou estar aqui pra gritar por ela, pra bater no peito e falar: joga em mim. Eu vou resolver. Eu sempre resolvo essa porra. Eu sempre resolvo. De qualquer jeito. Mesmo não tendo a postura de girl boss que muitas pessoas esperam. Mas se tem uma coisa que eu sei que eu sou, é leal ao meu público e muito transparente. E eu não vou deixar ninguém passar por cima disso.